Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou apresentar o projeto de leitura do ano que vem, de 2022. Estou super empolgada, eu já dei alguns spoilers no Instagram, aqui nos vídeos mesmo. Por quê? Porque o projeto Ferrante Indica foi tão bem sucedido, tão maravilhoso. Ele não acabou ainda, né? Falta claríssimo. Mas ele foi tão bom e boa parte das minhas melhores leituras feitas em 2021 foram desse projeto, que eu acabei decidindo fazer o projeto Ferrante Indica 2. As discussões com o clube de leitura também foram excelentes, com vocês, muita gente aqui acompanhou, eu vejo pelos comentários e vocês também me chamam lá nas DMs do Instagram para comentar as leituras, então foi muito bom fazer essa leitura conjunta, com data certinha e com os livros pré-definidos e lendo autoras, né, autoras contemporâneas, autoras dos séculos 20 e 21. A gente então vai ter o projeto Ferrante Indica ano 2, que vai ser composto, tá? Não só pelos livros da lista do Bookshop.org, né? A ideia do projeto Ferrante Indica surgiu a partir dessa lista que a Helena Ferrante foi convidada a fazer para um site de vendas de livro britânico que se chama Bookshop.org, e ela indicou livros que tinham tradução para o inglês. Era uma lista de 40 livros, ela indicou somente autoras que escreveram nos séculos 20 e 21. Como eu sou fã da Helena Ferrante e várias das pessoas que me seguem, das minhas amigas também são fãs, a gente decidiu fazer um projeto de leitura com esses livros. Vários dos livros que estão nessa lista eu já tinha lido e já estavam resenhados aqui no canal. Outros a gente reuniu, juntou, escolheu para fazer o projeto Ferrante Indica, o original de 2021. Agora a gente vai fazer o projeto Ferrante Indica 2 e ele tem alguns livros que estão nessa lista do Bookshop.org. O problema é que essa lista tem alguns livros que não estão traduzidos e autoras que nunca foram publicadas no Brasil também. Então a gente decidiu buscar de outras fontes. E aí eu tenho que fazer um imenso agradecimento à Tatiane Dantas, que é minha amiga aqui de internet a longa data. Ela é apoiadora do canal também, ela faz parte do clube com apoiadores. E a Tati é doutoranda, ela estuda a obra da Helena Ferrante. Então ela fez um levantamento de livros que a Helena Ferrante cita, não somente na lista do Bookshop.org, mas em outros textos que ela publicou pela mídia ou textos que estão citados nas obras literárias dela. E aí a gente completou a nossa lista com essas outras indicações que a Helena Ferrante faz. Para manter o projeto simples, eu mantive com escritoras, porque a Helena Ferrante cita vários livros de autores, homens também. Boa parte são livros clássicos, mas para deixar a coisa assim simples e seguir um modelo, que foi o modelo que a gente fez anteriormente, eu preferi manter com 12 livros escritos por autoras. Então fica aí o meu imenso obrigada para a Tati por fazer essa compilação aí pra gente, e ter a Tati como apoiadora é uma maravilha, porque ela faz excelentes comentários e, modéstia à parte, temos uma especialista em Ferrante no nosso clube de leitura, então o que eleva o nosso nível de discussão e sempre nos traz coisas interessantíssimas para pensar. O interessante dessa lista do ano 2 é que tem muitas autoras que eu nunca li, vou estar lendo pela primeira vez. Eu acho que eu me lembre aqui, tem 2 escritoras que eu já li, inclusive livros que eu já li, vão ser releituras. Um deles tem uma resenha muito velha no canal, que eu certamente vou fazer outra, como eu fiz com o Amado, da Toni Morrison, né? Fiz uma nova resenha quando a gente leu com o projeto. E o outro, que eu saiba, não tem resenha, eu não lembro. Eu acho que eu nem tinha canal quando eu li esse livro, então é uma releitura que eu tô ansiosa por fazer. Sem mais delongas, então vamos começar a mostrar as belezinhas desse projeto. Bom, em janeiro a gente vai ler uma autora húngara, que foi citada na lista do Bookshop.org, que é a Magda Szabó. Eu não sei direito se é assim que pronuncia, não faço ideia. E o livro é A Porta. Esse livro saiu pela editora Intrínseca e eu vou falar um pouquinho de cada livro, mas sem dar muita sinopse, porque eu sei que vários de vocês não gostam de ler livro sabendo nada. Tem gente que não lê nem a quarta capa, né? Então eu vou, ou a orelha, né? Que normalmente vem falando alguma coisa do livro. Então eu vou falar bem pouquinho, tá? Só para dar aquela incitada. A Porta é um livro que foi publicado em 1959 e a história dele envolve uma escritora, e essa escritora tem uma governanta. Essa governanta tem uma vida meio misteriosa, parece que ela não deixa ninguém entrar na casa dela. E parece que o romance, de certo modo, toca em questões políticas, de ocupações que ocorreram na Hungria. Parece que esse é meio que um pano de fundo
da história. Mas a porta, então, teria a ver com a vida misteriosa dessa governanta, e eu já fiquei super curiosa. Inclusive, gente, lendo as sinopses desses livros, eu fiquei muito curiosa, porque é cada uma, vocês vão ver só. Aqui tem uma fotinho da Magda. Ela escreveu poesia, ganhou vários prêmios, uma escritora que parece que foi bastante prolífica. Em fevereiro, então, a gente vai ler uma autora que eu já li, que pra mim vai ser releitura, que é Simone de Beauvoir, com A Mulher Desiludida. Eu me lembro de ter gostado muito desse livro quando eu li, então tô muito curiosa para reler. São 3 novelinhas envolvendo mulheres já na meia-idade, mulheres maduras, e envolve, assim, diferentes tipos de crise e de reflexões sobre a vida, envolvendo o cônjuge, os filhos, as escolhas na vida, enfim. Me parece um livro, pelo menos quando eu li, me pareceu muitíssimo interessante. Esse livro foi citado pela Helena Ferrante no Frantumalha. Na verdade, o Frantumalha é uma coletânea de vários textos, né? Tem resenha aqui pro Frantumalha, aqui no canal, e a Helena Ferrante, ela deu várias entrevistas por carta, ela trocou correspondência com várias pessoas, editores, enfim, jornalistas, e parte desses textos, dessas entrevistas, dessas correspondências está compilada nesse volume chamado Frantumalha. A Simone de Beauvoir, acho que dispensa apresentação, né? Uma pensadora e filósofa francesa, muito ligada a alguns existencialistas, como o Sartre. E esse livro foi publicado em 1967. A Simone publicou obras de não ficção, livros teóricos e livros de ficção. Ela tem muitos livros de ficção publicados, então a gente vai ter aí essa coletânea com 3 novelinhas. Em março, a gente vai ler um livro bem grande, que é o Blonde, da Joyce Carol Oates, que é uma autora norte-americana, viva ainda. Inclusive existe um documentário sobre a Helena Ferrante que chama Ferrante Fever, se eu não me engano, e a Joyce Carol Oates é uma das pessoas que faz um depoimento. É depoimento que fala em documentário? Não sei, enfim, mas ela participa, ela fala da obra da Ferrante. E esse livro foi publicado no ano 2000. Eu estou aqui só com o volume 1. Esse livro, originalmente, né, em inglês, ele saiu num volume único, é um livro de umas 800 páginas. A editora que publicou aqui no Brasil, que é a HarperCollins, né? Eles decidiram dividir o livro em 2 volumes. Eu, por enquanto, só tenho o volume 1. A gente vai ler o volume 1 em março e o volume 2 em abril, para não ficar muito perdido em relação à história. Eu já sei que é uma história bem densa. É uma ficcionalização da vida da Marilyn Monroe. Me parece que é uma espécie de romance histórico. É ficção, mas é inspirado na vida da atriz Marilyn Monroe. E ele vai tocar em questões bem complicadas que aconteceram na vida da Marilyn, envolvendo vida profissional, condição feminina, certas projeções que foram feitas nela, enfim, inclusive ligadas a padrões de beleza. Parece que é um livro difícil de ler, denso, tá? Então a gente vai ter aí essa imersão. É a primeira vez que eu vou ler Joyce Carol Oates, nunca li nada dela. Uma autora premiada e com algumas indicações a prêmio também, uma acadêmica também. Tô bastante curiosa. E esse livro foi citado pela Helena Ferrante na lista do Bookshop.org. Em maio, a gente vai ler uma autora italiana, a Grazia Deledda, com Elias Portolù, também um livro que eu vou ler pela primeira vez. Eu acho que esse é o livro mais antigo da lista. E esse livro, a curiosidade é que ele foi, não esse livro especificamente, mas essa autora foi citada no Amiga Genial. É uma das autoras que a Lenu lê na Amiga Genial. É um dos livros, uma das autoras que ela pega na biblioteca para ler. Esse livro foi publicado em 1903 e a Grazia Deledda é uma autora da região da Sardenha. O Elias Portolù é uma história de amor entre cunhados. O Elias Portolù é um homem que se apaixona pela esposa do seu irmão. Então eu sei que envolve aí uns amores proibidos, né? Promissora a sinopse. Inclusive envolvendo a cultura católica, né? Uma certa espécie de contraste entre o que se deseja e a cultura estabelecida, né? Bem interessante. Ah, e a Grazia Deledda é a autora ganhadora do Nobel. Achei que era uma informação importante para se dar. Aqui temos uma laureada. Em junho, a gente vai ler Desesperados, da Paula Fox. A Paula Fox é uma autora norte-americana. Eu li a sinopse e fiquei curiosíssima. Novamente tentando fazer aqui uma sinopse não muito
esmiuçada para vocês não ficarem com raiva de mim. O livro foi publicado em 1970 e a história se passa em 1960, final dos anos 60. A gente tem uma mulher aqui que é uma tradutora, também uma mulher aparentemente já em idade madura. Ela vai morar no Brooklyn com o seu marido, numa época que o Brooklyn reunia um grupo mais assim de imigrantes, e acontece uma coisa assim, inesperada, que vai mudar um pouco a relação dessa autora, vai mexer um pouco, vamos dizer assim, eu acho, com o marasmo da vida dela. Isso é o que tá meio que escrito na sinopse, tá, gente? Então, não sei muito pra onde o livro vai, mas eu ouvi falar que ela tem um senso de humor, assim, até um pouco brutal, então eu fiquei bem interessada na história. E esse livro foi comentado pela Helena Ferrante num desses textos que está no Franto Malha. Em julho, a gente vai ler o Engate, um livro de uma autora sul-africana, que eu também nunca li, então também estou bastante curiosa. O livro parece que é de 2001 e ela também foi uma autora laureada com o Nobel, uma autora então premiada. A Nadine Gordimer, ela foi citada pela Helena Ferrante na lista do Bookshop.org com um outro romance, um romance chamado The Conservationist, não sei exatamente como se pronuncia, ou se traduz por o conservacionista. Mas esse livro não está traduzido, então a gente decidiu pegar, ainda mais que era uma autora premiada com o Nobel e desconhecida por mim, decidi pegar esse livro que envolve o relacionamento de uma mulher branca, sul-africana, com um homem árabe. E então eles vão ter aí um encontro assim meio também acidental e vão começar aí uma relação que vai envolver choque cultural, enfim, bastante reflexões, aparentemente, em torno dessas diferenças culturais. Parece que o livro tem uma abordagem um tanto quanto psicológica, que mergulha nos pensamentos dos personagens. Também é uma narrativa citada como hiperrealista, o que me deixou curiosa. Então tem tudo aí para ser um livro bastante interessante, uma leitura bastante interessante também. No mês de agosto a gente vai ler Destinos e Fúrias de Lauren Groff, um livro de 2015. A Lauren é uma autora norte-americana. Parece que esse livro esteve na lista dos favoritos do Obama. Quem me contou isso foram meus apoiadores, eu não estava sabendo. E esse é um dos livros que foi citado na lista do Bookshop.org. O romance envolve a vida de um casal. O homem do casal é um dramaturgo e parece que é uma relação que envolve poder, vão haver discussões não só sobre o amor, mas sobre poder e sobre a arte. Já curti, né? Romance com reflexões sobre a arte, eu já curti. O livro, se eu não me engano, saiu pela Intrínseca. Intrínseca, isso mesmo. É um dos livros mais recentes, não é o livro mais recente da lista, mas é um dos livros mais recentes. Acho que também com uma das autoras mais jovens. Aqui tem uma fotinho dela. Em setembro, mês do meu aniversário, a gente vai ler um livro que eu já li e de que eu gosto muito, que tem uma resenha bem antiga aqui no canal. É o livro que eu comentei que provavelmente vou fazer um novo vídeo para ele. É um livro de uma autora vencedora do Pulitzer. Ela ganhou o Pulitzer com esse livro, que é o Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. A Jhumpa Lahiri é uma autora inglesa de origem indiana, né? Atualmente, inclusive, tem uma coisa muito interessante, porque a Jhumpa se mudou para a Itália e agora ela só escreve em italiano, mas ela escrevia em inglês. Mas as histórias desse livro aqui é um livro de contos, né? Então a gente aqui teve um monte de romance, um livro com 3 novelas e agora aqui tem um livro de contos. Ela vai falar basicamente de personagens indianos. Então são personagens indianos que vão para os Estados Unidos, personagens americanos que são filhos de família indiana, norte-americanos que se relacionam com indianos, enfim, personagens indianos e a diáspora, de um certo modo, a relação dos indianos com esse trânsito aí. É um livro de 1999, ele foi citado na lista do Bookshop.org e eu tô bastante curiosa pela releitura porque eu me lembro de ter gostado muito do texto da Jhumpa Lahiri. Inclusive eu pretendo ler outras coisas dela, eu gosto bastante dessa capa que tem uma árvore e vários pássaros, uma coisa meio parecendo um pavão. E esse livro saiu pela Biblioteca Azul. Em outubro, a gente vai ler um dos livros que tem a sinopse que mais me chamou a atenção, além de que ele tem um título super diferentão. É um livro de 2019, é o livro mais recente dessa lista aqui, e que se chama 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, né? Que título! E ele é um livro de uma autora chamada Elif Shafak, que é uma autora turco-britânica, né? E ela parece que escreve muito sobre o mundo turco.
É uma autora que é também bastante ativista, pelo que eu li, ela é bastante envolvida em questões políticas e questões feministas, e ela gosta muito, acho que, de retratar a situação da Turquia. E por que que essa sinopse me chamou muita atenção? Porque, pelo que eu entendi, o livro se trata de um delírio que acontece quando uma personagem que é uma prostituta, que tem um nome ótimo, é alguma coisa Tequila, Leila Tequila. A Leila Tequila tá agonizando. E a história do livro são os delírios dessa Leila durante esse processo de agonia. Um enredo bastante curioso, é um livro que foi publicado pela HarperCollins, e a Elif Shafak foi citada pela Helena Ferrante em outros textos, tá? Não, textos que não estão, eu acho que não estão no Frantumalha, eu pelo menos não encontrei. Eu acho que foram alguns dos textos mais recentes que a Helena Ferrante comentou, até por ele ser um livro recente, né, um livro de 2019, Frantumalha é um livro mais antigo, desses que ela publicou na mídia. E se eu não me engano, a Helena Ferrante não falou desse livro específico, ela falou da autora, da Elif Shafak, de um livro chamado Black Milk, que é um livro que trata sobre a depressão pós-parto, né? A Helena Ferrante tem bastante interesse aí nesses desenvolvimentos relacionados à mãe e à maternidade, então ela teria falado sobre esse livro chamado Black Milk, mas esse não está traduzido, então a gente vai ler esse que tem essa sinopse porreta. Depois vou até procurar esse Black Milk, porque eu fiquei bem interessada em ler também, inclusive porque parece que a própria autora teve depressão pós-parto. O livro de novembro, então, é um livro que foi publicado em 2007, chama Quase Noite, e foi publicado por uma autora chamada Alice Sebold. A Alice Sebold é uma autora norte-americana. Esse livro saiu, se eu não me engano, pela Agir. Eu ganhei de presente da minha amiga Denise. Esse tem uma sinopse que tem tudo para ser devastadora. Eu não vou dizer a coisa principal porque ela é dita aqui na sinopse presente no livro. Eu só vou dizer que envolve as lembranças de uma mulher que tem uma relação tensa com seus pais. A mãe dela parece que tem problemas mentais, doença mental. E o pai tem um problema, assim, de uma certa fraqueza moral. Isso vai culminar numa espécie de crise e coisas gravíssimas vão acontecer aqui. Não dá pra falar mais sobre esse livro. A Alice esteve recentemente envolvida numa situação muito triste, porque a Alice foi vítima de estupro e ela acabou indicando como culpado um homem aparentemente inocente. Recentemente saíram notícias sobre ela na mídia, porque ela pediu desculpas públicas para esse homem, porque ele passou anos preso e aparentemente não foi ele o algoz, o perpetrador, né, o agressor. E ele aparentemente também teria dito que ele perdoa ela, enfim, uma situação super trágica de uma mulher que foi violentada e de um homem que acabou sendo preso injustamente, realmente uma situação muito triste. Foi uma coincidência, essa notícia saiu essa semana ou na semana passada, e aí eu me lembrei do nome dela. Eu tenho esse livro aqui já há algum tempo que a Denise me deu. Ela me deu porque envolve questão com a mãe, ela sabe que eu gosto desses assuntos familiares e tensão com mãe e filha. Mas é uma autora que eu nunca li, vou ler pela primeira vez e parece que é um livro assim denso, né? Pesado. Tem tudo para ser difícil. E esse livro foi citado num artigo que a Helena Ferrante escreveu para o jornal italiano La Repubblica. Então, como também envolve questão de mãe, ela escreveu esse longo texto refletindo sobre questões de mãe e de situação limite e cita esse livro. Em dezembro, então, para terminar esse nosso lindo projeto, a gente vai ler uma autora que eu já li 2 romances dela, uma autora canadense, a Margaret Atwood, e a gente vai ler O Assassino Cego. Eu não tinha ouvido falar desse romance dela. Ele foi citado na lista do Bookshop.org. É um livro que foi lançado nos anos 2000 e ele parece ter uma sinopse bastante interessante também. Ele aborda a vida de uma mulher que já está na terceira idade. E essa mulher teve uma irmã que foi uma escritora, e uma escritora muito famosa por um livro que ela escreveu, que é O Assassino Cego. Essa irmã, além de ter ficado famosa e de o livro dela ter virado uma espécie de culto, ela foi assassinada numa situação bem inusitada, aparentemente. Quer dizer, não sei se ela foi assassinada, mas ela teve uma morte trágica. Eu aqui já reinterpretando as sinopses, ela teve uma morte trágica. Então o livro envolve
essa mulher, né, essa idosa que tem uma irmã e a irmã teve uma morte trágica. E me parece que é esse tipo de livro que tem um livro dentro do outro, porque o livro da irmã, que chama O Assassino Cego, ele vai ser bastante comentado aqui dentro do romance e já fiquei bastante curiosa. Me digam se a sinopse desses livros não estão interessantíssimas, não vejo a hora de começar, tô super ansiosa. A gente então vai seguir o esquema que seguiu em 2021. Os livros, né, os vídeos dos livros vão sair aqui no canal sempre no último domingo do mês. E o clube de leitura do Clube de Apoiadores do Chave de Leitura vai seguir esse projeto novamente. E a gente vai se encontrar para conversar sobre os livros sempre no penúltimo domingo do mês. Então, os encontros com os apoiadores para o nosso clubinho vai ser no penúltimo domingo e os vídeos aqui no canal no último domingo, seguindo aí a lógica que rolou aqui em 2021. Estou empolgadíssima, nem preciso dizer, né? Helena Ferrante é uma curadora tremenda. E a Helena Ferrante tem muito interesse, assim, nessas diferentes formas de narrar. Os livros são muito diferentes, eu tenho comentado isso até nas resenhas que eu venho fazendo, como ela pega autoras que escrevem de maneiras completamente diferentes umas das outras e como isso é rico. E acho que o projeto desse ano vai ser uma ótima oportunidade para ler autoras que eu nunca li. Eu tô super curiosa porque tem bastante autoras aqui que eu não conheço. Se você já leu alguma dessas autoras ou alguns desses livros e quiser aí dar uma incentivada aqui para nós, fique à vontade nos comentários. Se você for dar spoiler, bota aí um disclaimer de spoiler antes, escreve em caps lock, porque aí quem não gosta de spoiler não lê seu comentário, né? Só pra também não estragar a experiência da galera. E fica aí o convite para todos vocês que me acompanham pra gente fazer juntos essa leitura em 2022. Projeto Ferrante indica ano 2. Eu vou deixar no box de informação a lista do Bookshop.org para quem se interessar e quiser lá conferir as listas. Eu vou deixar o link para a lista, tá? Não vou botar a lista, porque senão fica um texto muito gigantesco no box de informação. Eu vou deixar o link onde tá... É um link da própria Bookshop.org, onde tá a lista dos livros que a Helena Ferrante indicou. E vou deixar a lista essa sim do nosso projeto com os links dos livros para quem quiser comprar. Vou botar os links comissionados da Amazon, porque aí quem quiser comprar com esse link vai me dar aquela força, vai ajudar o meu trabalho e não vai pagar mais nada por isso, só eu vou ganhar uma pequena comissão em cima do valor do livro. E o link para o Apoia-se sempre fica aqui no box de informação. Se você tem a intenção de participar do nosso clube de leitura no ano que vem, dá uma olhada lá. Os apoios podem ser feitos em diversos valores, mas para participar do clube de leitura tem que ser o apoio a partir de R$15, que é um valor super amigo. E aí a gente se encontra nesses penúltimos domingos do mês, numa reunião de Meet, para discutir, fazer o nosso clube de leitura, que é uma delícia, é o domingo mais feliz do meu mês, porque é muito divertido e eu aprendo demais com essas pessoas maravilhosas, leitores apaixonados como eu. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!